Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui pelo canal do Estratégia. Hoje a gente vai falar com o Hermes Homero, que passou no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no ano de 2013. E ele ficou em quarto lugar para o cargo de economista, né? Então ele vai contar para a gente aqui um pouquinho de como foi a trajetória dele de estudos, as maiores dificuldades. Ele já foi nomeado, então também vai falar um pouquinho sobre a profissão para a gente. E seja muito bem-vindo, Hermes. Obrigado, Paula. Eu estou bastante contente de estar aqui no Estratégia, né? Para mim foi muito gratificante estar aprovado e ter utilizado o conteúdo do Estratégia, então eu agradeço a oportunidade. Que bom. E se apresente então para quem está assistindo a gente. Então tá, meu nome é Hermes Homero, né? Eu sou paulista, moro em Curitiba atualmente e estou no cargo de economista no órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desde 2014, né? E foi o último que eu fui aprovado. Então, cargo de economista e eu sou formado em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E como tudo começou para você aí no mundo dos concursos públicos? Esse foi seu primeiro concurso? Você já havia feito algum outro? Não, eu já fiz vários concursos, até perdi a conta, né? Então eu comecei, acho que o primeiro concurso que eu fiz foi lá em 2002. Nesse período eu fiz Banco do Brasil, fiquei durante 8 anos em Santa Catarina. Do Banco do Brasil eu fui para Brasília, tive essa oportunidade de poder continuar estudando lá. E aí eu fiz mais alguns órgãos, passei no Ministério da Justiça, passei no concurso da Anvisa também, da NTT. E aí depois desses concursos eu consegui ser aprovado no concurso do Tribunal de Justiça, que é o que eu ocupo atualmente. E o que foi que te chamou a atenção assim para os concursos públicos? Eu sempre dei muito valor assim à questão da meritocracia, né? Uhum. De você conseguir as coisas por mérito próprio, né? Pelo seu esforço, né? O concurso ali eu vi uma janela de oportunidade para poder ter essa opção, né? De ter um cargo público, de ser valorizado e também devolver um pouco, né? Do que a gente recebe da sociedade, né? Em termos de prestação de serviço, né? Com eficiência, com qualidade. Então isso me chamou bastante atenção, né? Então, sempre sempre gostei de estudar, né? Então, eu fiz uma faculdade, aí recentemente eu fiz outra de contabilidade, que eu achava que poderia melhorar, né? Alguns itens, alguns conhecimentos que eu tinha alguma fraqueza, né? E isso também me ajudou a me qualificar mais e poder, quem sabe, alcançar degraus maiores. Então você já estuda para concursos há muitos anos, né? Sim, eu acho que se for contabilizar ali desde 2002, acho que vão mais de 20 anos, né? E nisso, agora atualmente eu reduzi um pouco, né, o ritmo de provas, né? Até mesmo porque eu me considero assim que estou num cargo assim bastante gratificante, né? Então, com uma qualidade de vida bastante elevada, então a gente acaba selecionando melhor, né? Escolhendo, né, onde a gente pode melhorar, né? Uhum. Então, mas já prestei bastante, né, nesses 20 anos aí. Você estuda desde o início com estratégia? Sim, acho que o Estratégia, se eu não me engano, eu não sei ao certo que data que o Estratégia surgiu, né, mas eu acredito que ali no meio da minha jornada ali de estudo, o Estratégia eu sempre comecei a utilizar o material, né, tanto o PDF como o videoaula, né. A gente começa ali estudando pelas videoaulas, né, e depois vai ali se aprofundando mais no PDF, nas revisões, porque ao longo do tempo a gente vai criando uma bagagem, né. Então, assim, a gente tem um conteúdo ali acumulado, né, e aí você já tem aquele material selecionado, já tem aquele material já grifado, já tem todas as partes ali mais importantes, né? E aí você acaba fazendo uma manutenção, né, do estudo, né? Então aí o material do Estratégia sempre tem uma pasta lá separada no computador ali, quando preciso revisar, né? Uhum. E aí você acredita que essa é uma dica, então, por exemplo, para quem está começando, né? Videoaulas, por exemplo, Uhum. para início, e aí conforme você vai adquirindo bagagens, migra para PDF. Claro, né? Cada um tem o seu método de estudo, Sim. mas para você acredita que funciona dessa forma, né? Eu acredito que sim, porque hoje em dia, com a vida tá tão, assim, acelerada, né? As pessoas, elas começam a aproveitar o tempo, né? Seja no trânsito, no ônibus, no meio de transporte qualquer, né? Você pode ali, indo ouvindo a videoaula, né? Ouvindo os áudios também que o Estratégia disponibiliza, né? Então, você tem várias ferramentas que podem auxiliar o estudo, principalmente para quem está começando. Sim. E aí o PDF, com certeza, também é uma ferramenta ali auxiliar que
ao longo do desenvolvimento do concurseiro, talvez seja ali a que vai ser mais importante ali na reta final. Eu ia perguntar isso, qual que você acha que foi a ferramenta assim, que mais te ajudou na sua aprovação? Eu uso bastante assim as questões, né, comentadas, né, que você tem ali no PDF, né, você tenta resolver, né, sozinho, e depois ali nas questões que você não conseguiu acertar, você vê o comentário do professor, né. Depois que você já viu a teoria toda, você acaba aprofundando mais nas questões, né, principalmente da banca que vai fazer o concurso. Uhum. Então, acho que isso é uma dica bem importante, né, ali na reta final, o Estratégia também tem vários, né, conteúdos ali na véspera da prova, né, então tem os e-books que são disponibilizados, tanto com material de revisão como as questões ali que são utilizadas, né, isso ali faz uma diferença imensa na hora da prova. Então você usou de tudo um pouquinho, né? Sim, eu usei de tudo um pouquinho e acho que resolver bastante questão, né, bastante questões, isso aí também vai ajudar bastante no desempenho da prova, né. Você faz aquele estudo planejado, né, alguns têm a utilização da trilha estratégica também, né, que é disponibilizada, as salas VIPs para os assinantes. Então, acho que se for feito um planejamento ali adequado, utilizando cada ferramenta em cada momento do estudo, aí com certeza a chance de ser aprovado é bem maior. E tem muita gente que tenta estudar sozinho e é difícil adquirir essa organização, esse planejamento, né? Uhum. Que com estratégia, por tantas ferramentas que você pode ter, a ajuda dos professores, acaba facilitando um pouquinho. Ah, sim, com certeza. Hoje o Estratégia disponibiliza muitas ferramentas ali no canal, né, do YouTube, né? E a cada concurso que é lançado é feito ali um planejamento, né? São feitas várias lives ali com conteúdo programático, como que o concurseiro vai poder dividir ali as matérias, né? Tem aquela questão das estatísticas, quais as matérias mais importantes, o percentual ali de questões, né? Então, tudo isso eu acho que auxilia para quem está começando, tanto para quem está começando, como para quem já tem mais experiência, né? E quando você conheceu a estratégia, você comprou algum pacote específico, já fez direto a assinatura? Qual foi a assinatura, assim, como que você fechou, né? Eu lembro assim que no começo eu assinei o pacote ali da área de controle, né? Eu sempre, apesar de a maioria das minhas aprovações terem sido para um cargo específico da área de economia, né? Eu também sempre estudei ali paralelamente com a área de controle, né? Então foi esse o início ali antes de ser vitalício, né? De ter acesso a todas as assinaturas, pacote ali voltado para a área de controle, né? Que inclusive isso também acho que muita gente já conhece, né? Mas é muito importante hoje em dia porque os concursos estão cada vez mais exigentes, né? Tanto em termos de aprofundamento como em termos de abrangência de conteúdo, né? Para quem está começando, principalmente, é bastante importante escolher a área, né? Para a qual pretende se dedicar, né? Porque hoje a gente tem bastante concursos da área fiscal, né? A área de controle teve bastante aí nos últimos 2 anos, então é possível fazer aquela migração, mas acho que para quem está começando ali tem a área jurídica também, né? Então é importante ali você selecionar ali qual você tem ali mais aderência, qual você tem ali mais condições ali dependendo das matérias, você tem maior chance de ser aprovado. Sim. E aí então você começou com a assinatura desses pacotes? Sim, desses pacotes, porque após a minha aprovação no Correio e no Banco do Brasil, eu comecei ali a estudar para nível superior, né? Ali em 2007, 2008. Eu comecei ali estudando para o TCU, né? Os Tribunais de Contas Estaduais, então ali eu escolhi esse pacote voltado para a área de controle, que tinha as matérias ali que são específicas para essa área, né? Então eu escolhi comecei com esse pacote. E quando foi que você adquiriu a assinatura vitalícia? Olha, eu até olhei no meu cadastro para lembrar a data, acho que eu achei que tinha sido há mais tempo, mas não. Foi acho que ali em 2018, 2019. Foi a época que acho que foi lançada, né? Que foi uma oportunidade única, né? Então ali eu falei, não, eu não pensei 2 vezes, né? Então, falei pelo conteúdo ali que é disponibilizado, né? Tanto de videoaula, PDF e revisões, trilha estratégica. Inclusive, acho que minha esposa ela fez junto comigo e aí a gente acabou ela achou interessante, né? E como a gente estudava junto, né?
o material, aí a gente achou interessante fazer essa assinatura daí. E você acha que valeu a pena? Com Contribuiu para sua certeza. aprovação? Até hoje vale a pena, né? Porque é um material que, quando você precisa, ele está ali disponível, né? E como você sempre tem atualizações, né, importantes, sempre está mudando o conteúdo, é interessante ter ali a assinatura ali pronta para quando sair algum concurso interessante, você tem ali o material já disponível e atualizado, né? Sim. Então você não precisa rever todo o conteúdo caso você já tenha estudado, né? Você só precisa fazer aquela manutenção, né? E fazer aquela revisão para relembrar os pontos mais importantes e aproveitar as questões, né? Que são na parte ali principal. Essa é a parte boa, né? Então, com Vitalícia, a partir do momento que você fez sua assinatura, agora você não precisa mais se preocupar, né? Qualquer concurso que você quiser fazer. E você está nos contando que tem essa atualização, né? De conteúdo, Sim. que não fica para trás, né? Sim. Embora você não precise se preocupar mais com a assinatura, é sempre atualizado o conteúdo, né? Sim. Esse é um ponto, um diferencial, né? Porque hoje em dia, às vezes tem um conteúdo que não está atualizado, né? Às vezes as videoaulas, você tem aquele concurso que sempre tem, às vezes todo ano, né? E aí você vê as videoaulas e vê as questões mais recentes, né? Então, há muitos conteúdos que são disponibilizados gratuitamente, mas alguns ali ficam ali na área privativa do aluno, né? Então, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, você consegue ali acessar depois, né? Principalmente ali a parte das questões, que são ali as provas que são feitas mais recentemente. Às vezes, na mesma semana, tem um vídeo do professor comentando a prova, né? Que isso, para mim, é um diferencial importante. E, Hermes, qual foi a sua maior dificuldade em todo esse tempo aí que você vem estudando? Isso é bem interessante porque, assim, os concursos, assim, embora eu tenha passado em bastantes, né? Eu considero, assim, que tenho consciência que há outros concursos, assim, que são ali a nata, como dizem, né? O Tribunal de Contas, Receita Federal, né? Conselheiro, consultor, então esses eu realmente, alguns eu passei perto, né? E outros eu fiquei muito longe, né? Então é bastante importante a gente aprender com os erros e o que faltou, né? Para a gente conseguir ser aprovado, né? Então, acho que um ponto importante que eu vim aprendendo ao longo do tempo foi saber focar, né, em um determinado concurso. Se os concursos forem da mesma área, aí é comum você estudar para um concurso base e acabar passando em vários, né? Mas eu acho que o que me atrapalhou bastante ali em determinado momento foi querer fazer um monte de concurso ao mesmo tempo e não focar em um específico para poder ter uma maior chance de aprovação, né? Então, isso hoje eu já, digamos que eu tenho aprendido com isso e às vezes quando sai um ou outro assim pontual, eu sei e acabo focando mais naquele específico, né? Então, no começo isso me atrapalhou muito. Aí quando eu comecei a focar ali, por exemplo, vou prestar os concursos da área de controle e da minha área de formação. Daí eu consegui ter um rendimento melhor nos concursos ali da minha formação e aí acabei passando assim num curto período de tempo em vários concursos, né? Então isso acontece muito também. Ah, isso é muito bom, né? Você vai amadurecendo, né? Vai aprendendo a estudar o que funciona para você, o que não funciona, e aí vai se organizando para os próximos, né? Isso é muito bom. E você já estudou há um bom tempo, né? Não sei se você vai me recordar, me falar isso, mas você lembra quantas horas você estudava, assim, para esses primeiros concursos? No início, assim, eu lembro que eu estudava ali em torno de 6 horas por dia. E aí, ao longo do tempo, eu fui aumentando, né, a carga horária, né. Então, esses concursos aí que eu passei nesse período, de 2012 a 2014 ali, até 2013 ali, que eu passei ali em torno de, consegui ser aprovado em torno de 6 a 8 concursos, eu estudava ali em média umas 8 horas por dia. De segunda a sexta, e aí aos finais de semana eu só fazia revisão e praticava questões só. Então ali fazia aquele aprofundamento teórico durante a semana, estudava ali em torno de 2 ou 3 disciplinas por dia, nesse período, e aí ao longo do tempo eu ia focando naquelas que eu estava mais atrasado, que eu
tinha um rendimento mais baixo. Sim. Então aí ao longo do tempo a gente vai fazendo os ajustes, né, na programação e de acordo principalmente com a, o desempenho nos simulados, que também são bastante importantes, né, para você saber ali se você está estudando, se está sendo, né, aproveitável o tempo, né, porque não adianta você estudar 8 horas e aí na hora que você vai fazer a prova você tem um desempenho abaixo do esperado. Ah, com certeza. E você citou a sua esposa, como é que foi esse período aí em que você tinha que dedicar muitas horas para estudar, sua vida social ficou abalada, como é que foi? Você tinha essas pessoas te apoiando? Então, no meu caso, foi bastante assim, interessante porque a gente acabou se conhecendo por meio dos concursos, Ah, né? é? Olha aí. Então, aí como ela também é formada em economia, aí a gente, no final das contas, acabava estudando para os mesmos concursos, né? Então, assim, como a gente estava mais voltado ali para o mesmo foco, né? Aí um acabava ajudando o outro, né? Inclusive, esse período que eu tive de aprovações foi o período ali que a gente estudava junto, né? Então, um ajudava o outro, tinha uma facilidade com determinada matéria, ela tinha com o outro, então isso acabou sendo positivo, né? Não teve Sim. tanto problema assim em termos de conciliar a vida social, porque a gente estava ali voltado para o mesmo objetivo, né? Então, foi bastante interessante e às vezes até vários concursos a gente passava junto, né? Ou na mesma, ali a colocação parecida, né? Ou teve uma vez um concurso que a gente prestou que na primeira vez ele foi cancelado e aí eu fiquei dentro das vagas na primeira vez e na segunda ela ficou dentro das vagas, né? Olha. Então a gente trocou. Então a gente sempre levou isso de uma forma bem tranquila, sempre Que legal. me apoiou bastante, né? Eu continuo estudando ali no meu ritmo, né? Então ela entende também, né? Porque ela já passou por essa fase, né? Hoje ela está mais tranquila. Mas eu também, assim, mas foi bastante favorável, né? Essa questão em comum, né? Que a gente teve para um auxiliar o outro. Só mudou um pouquinho a programação. Vai no cinema? Não, vamos estudar. Isso, Mas ficavam juntos, pelo menos, sim, né? a gente fazia um planejamento ali conjunto ali. Boa, Então, legal. foi bastante favorável. E aí, então, no TJ Paraná, você passou em 2013, né? Falou que foi Isso. nomeado em 2014, Em certo? 2014 eu fui nomeado e tomei posse, né? Então a gente morava em Brasília, né? Então a gente precisou fazer um ajuste ali para poder fazer a mudança, né? Então é porque a gente quis ficar mais próximo da nossa família ali, que é do sul, né? Sim. Da região sul. Então isso foi bastante favorável. Também tinha a questão da qualidade de vida, perspectiva do órgão. Então ali naquele momento foi a melhor decisão e hoje realmente a gente, apesar de às vezes eu continuo estudando para o concurso e outro, não me arrependo assim das decisões, né? Sim. Então, naquele momento, o material do estratégia também foi importante porque tinha, às vezes não é aquele concurso específico, mas tem as matérias que são correlatas, então você consegue aproveitar aquele conteúdo que está disponível na plataforma, né? Sim. E conta pra gente então um pouquinho do trabalho, da profissão, como é que é? Então, hoje em dia eu estou trabalhando ali na parte de cálculos judiciais, né, no Tribunal de Justiça. Quando eu entrei ali, eles fazem uma análise do perfil, né, do candidato ali, do aprovado, né. Então, eles tentam colocar ali na área que tem mais a ver com a formação do servidor, né. Então, hoje eu utilizo ali conhecimento de matemática financeira, conhecimento de direito, um pouco também, né, e a parte ali de economia também é sempre importante, né? E a parte de contabilidade também, então é um cargo assim que é bastante diversificado, assim, né? Interdisciplinar, que você precisa de várias áreas de conhecimento para poder desempenhar as funções, né? Então hoje eu estou nessa função e às vezes tem outras possibilidades, né? De fazer um trabalho específico, algum projeto, né? E aí a gente aí tá sempre ali disponível para poder auxiliar o órgão, né? É isso que eu ia perguntar. Você acha que para sua área tem possibilidades de mudar, né? De conhecer outras áreas, tem oportunidades dentro do órgão? Sim, tem oportunidades. Às vezes não é muito fácil, porque como o Tribunal de Justiça, né? É um órgão bastante, né? Assim, com vários departamentos, né? Então, Bem recreativo.
você tem várias áreas de formação, né? Então, é importante você estar sempre ali se qualificando, né? Sim, Sempre se atualizando, para quando surgir uma oportunidade você estar preparado, né? Porque sim. hoje em dia as oportunidades, há bastante oportunidades, mas elas estão cada vez mais exigentes, né? Então, é sempre necessário você estar aprendendo tendo um conhecimento novo, né? Hoje em dia está muito em voga aí nos concursos, né? A questão de análise de dados, né? Então isso são áreas ali que eu também estou buscando me aperfeiçoar para poder ajudar de alguma forma, né? Você acredita que obtendo essas qualificações extras, né, Uhum. e estando lá dentro, você já tem mais oportunidades, né? Ah, Porque sim. já está lá, já conhece mais pessoas, né? Uhum, Acho que é sim. mais fácil, né? Sim, com certeza. E isso também é importante porque até mesmo se não for voltado para concurso, há alguns cursos ali bônus que são Uhum. disponibilizados para determinado área de conhecimento, né? Então, recentemente teve o concurso do TCU que foi cobrado ali pela primeira vez a disciplina de análise de dados e foi disponibilizado um curso ministrado por um servidor do próprio TCU, né? Uhum. Então, isso é uma vantagem da assinatura, porque aí, mesmo que você não acompanhe ao vivo ali as aulas de manhã, né? Porque você, às vezes, está trabalhando, tem algum outro compromisso, você consegue acessar ali aquele conteúdo que fica na área do aluno a hora que você tiver disponível, né? Uhum. E você, quando você estudava, né, você imaginava alguma coisa ali da profissão. E agora Uhum. que você está trabalhando, você acha que atendeu às suas expectativas? Você se sente realizado? Então, minha esposa, ela fala que eu tenho uma característica de nunca estar satisfeito, né? Que eu sempre falo assim, não, esse é o meu último concurso, esse é o meu último, né? E sempre quando aparece, aí eu falo, ó, saiu, sei lá, concurso do Senado, né? Foi o último que eu fiz, né? Então, ela falou assim, se você achar que você deve fazer, ela vai lá me apoia, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que acreditar no nosso potencial, né? Se você acha que você tem condições de aplicar seu conhecimento de uma forma assim mais profunda ou de uma forma mais ampla, né? Eu acho que você tem que ir atrás, né? Você não pode nunca se acomodar, né? Onde quer que você esteja, né? Então, Sim. a partir do momento que você vê essa necessidade de você sempre se atualizando, sempre se qualificando, você tem que estar preparado para onde quer que esteja, né? Se for no mesmo órgão ou não, a gente faz a nossa parte ali e se der certo, né? Daí a gente vai lá e enfrenta um novo desafio, né? Então, a área de economia é uma área muito ampla, né? E eu fiz agora recentemente contabilidade também. Então, assim, são conhecimentos ali que têm algo em comum. Então, ali é possível que eu continue aplicando onde eu estou, né? Que eu estou satisfeito, né? De qualquer forma, ou em algum outro lugar que, porventura, a gente continue estudando, né, utilizando material e quem sabe, se for do tempo certo, da vontade de Deus, a gente tá ali pronto para assumir, né? E a parte boa é que você falou que gosta de estudar, né? Então É, não é tão maçante, né? realmente, né? Porque quando a pessoa ali estuda mais por obrigação é mais É difícil, mais né? difícil. Então, se você estuda ali um conteúdo ali que você tem alguma ali satisfação, né? Então é mais fácil, né? Auxilia ali o desenvolvimento, né? Até minha esposa fala, você já está estudando de novo, né? Então, mas eu diminui um pouco a carga, né? Aham. Então aí consegui equilibrar melhor assim os compromissos, assim, né? Então hoje eu tô assim, tô tranquilo, tô, né? Feliz onde eu estou, por ter conquistado, né, toda essa minha trajetória, assim, mas respondendo sua pergunta, né, eu acho que hoje eu poderia dizer que eu estou satisfeito, mas como eu gosto de estudar e sempre tem algo novo a aprender, né, eu continuo ali utilizando o material e aproveitando as oportunidades que aparecem. Antes de você receber as suas aprovações todas, né? Você já chegou a pensar em desistir em algum momento? Com alguma reprovação, alguma coisa te frustrou nesse Ah, período? já, É. várias vezes, que às vezes a gente acha, até se ilude, né, que a gente, nossa, eu estudei tanto, né, e fui bastante mal, né, na prova, né. Aí ao longo do tempo a gente foi percebendo que existem provas e provas, né. Às vezes uma prova que você pensa não estar tão preparado, às vezes é aquela prova que você vai bem. Por quê? Porque você já tem uma bagagem, você já tem um conhecimento ali acumulado. Na prova pode cair, né, qualquer coisa, né, que esteja ali no conteúdo programático. E dificilmente você vai conseguir estudar 100% do edital. Então, é uma coisa que eu
ao longo do tempo eu consegui visualizar, né? Existem provas que às vezes está preparado para você. Mesmo que você ache que está 100% preparado, pode ser que estejam algo melhor preparado para você, né? Então, e hoje ainda é mais importante esse raciocínio, porque eu percebo que a concorrência está cada vez mais acirrada, né? Então, os candidatos estão cada vez mais preparados, as bancas estão cada vez mais exigindo dos candidatos. Então, às vezes, mesmo que você ache que está 100%, às vezes não vai ser naquele concurso, então vai ser no próximo ou no outro. Então, mesmo que você desanime ali pós-prova, né? Você confere o gabarito ali e fica decepcionado com o rendimento, você faz uma pausa ali, uma semana, 15 dias, e depois você renova as energias e parte para outra, né? Foi assim que eu consegui ser aprovado e também convivendo com as reprovações, né? Apesar de ter sido aprovado em alguns concursos, as reprovações a quantidade de reprovações vai ser sempre maior, né? Tirando, sempre tem aqueles, né, fora da curva que passam em todos, né? Mas acho que a gente não pode, a gente tem que usar esses depoimentos, que não é o meu caso, né? Longe de mim, desses aprovados como incentivo, né? Mas não esperar que você vai ter aquele mesmo desempenho, né? De passar em todos, né? Então, isso vai ajudar a você lidar com as reprovações, né? Isso é bastante importante, não desistir. E por falar em incentivo, né, é por isso que a gente continua fazendo as entrevistas aqui para o nosso canal, justamente para isso, né, para que você sirva de inspiração para outras pessoas. Cada um tem o seu tempo, né, não dá para realmente comparar nesse nível, né, de que, nossa, ele estudou só isso, eu também só vou estudar isso, cada um tem o seu, né, mas é muito importante sempre passar esse conhecimento para quem está assistindo, né. E aí, com isso, eu queria que, para finalizar, que você deixasse uma mensagem, você já falou um pouquinho aqui, mas a sua mensagem para quem está assistindo a gente e está começando a estudar agora, talvez esteja até nessa fase do desânimo, sabe, precisando ouvir uma palavrinha, então deixar aí sua mensagem para o pessoal. Ah, sim. Então, eu gostaria de dizer, né, que se você está iniciando, está ali no meio da sua caminhada, ou até já é um concurso ser mais avançado, eu acho que o mais importante é você poder aproveitar, né, o conteúdo que é disponibilizado na plataforma, né, do Estratégia, e sempre acreditar em você, né, no potencial, que às vezes as coisas não saem como a gente planeja, mas é importante a gente nunca desistir. Então, acreditando em você mesmo e no seu potencial, tendo dedicação, disciplina e determinação, com certeza uma hora vai dar certo. É isso, Hermes. Então, muito obrigada por comparecer aqui na sede do Estratégia, por passar todas essas dicas para o pessoal, até falar um pouquinho do seu trabalho, né? O que muita gente não sabe, então é bem curioso também. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao Estratégia, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada e obrigada a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal você encontra outras entrevistas também. Então, continue navegando por aí e até mais.